pessoal, está começando mais um episódio do Tô na Fé Podcast. Esse episódio, meu pai amado, eu creio que vai ser tremendo. Eu creio que para mim e para a tua vida vai ser maravilhosa, vai ser esperança, vai ter testemunho de vida, testemunho da palavra, Senhor, porque o testemunho, Senhor, quem gera não é eu, nem é você, é Deus quem faz esse testemunho, Senhor. Eu creio que tu aí que está assistindo vai se edificar, vai ser transformado, porque a palavra de Deus é quem transforma, não é eu que transforma. E não o que sair daqui, tenha certeza que não é da minha boca, não é da boca do meu convidado, mas sim da boca de Deus, porque o que está na minha boca e no meu coração é a palavra, o que está na tua boca e no teu coração é a palavra de Deus. Não temas, porque a palavra de Deus é contigo, Deus é contigo. Então eu estou aqui com uma pessoa muito especial na minha vida, é o Pastor Júnior. Glória a Deus. Pastor Júnior, seja bem-vindo aqui ao Tô na Fé Podcast, que eu conheço sua história há alguns anos. Eu sei que é tremendo, já lhe agradeço sua vinda. Eu sou muito grato pela sua vida, pelas vezes que o Senhor me ensinou muito. Tenho o Senhor também como um pai na fé, porque teve momentos de eu querendo buscar na sede da palavra e o Senhor ia dar estudo bíblico na base de Tibiri e o Senhor me pegava na BR. A BR ainda não era nem dividida, não tinha nem essa divisão ali em frente ao aeroporto, né? Na entrada do aeroporto de Bahia, né? Que o aeroporto é em Bahia, não é aqui em João Pessoa. Mas, e aí eu pegava, o Senhor me pegava, eu ia para o estudo bíblico de manhã e voltava. E ali a sede da palavra, a sede de buscar Jesus, porque Jesus verdadeiramente é a palavra, né? Então, quando a gente pega a palavra e coloca no nosso coração, enche, a gente é um verbo vivo também na carne, né? Sim. Então, essa sede que eu tive, o Senhor foi uma das pessoas que me ensinou, né? Assim, a palavra de fé, a palavra de esperança, né? A palavra espiritual que Deus verdadeiramente, como Jó disse, né? Assim, não conhecia o Senhor só de ver, de ouvir falar, né? Ele verdadeiramente via. Então, a partir do momento que a gente pega a palavra, que a gente busca, mergulha, a gente começa a ver, porque Deus abre os olhos do nosso entendimento. Isso. E Deus aí transforma. E então, eu quero começar fazendo uma pergunta ao Senhor. Eu queria saber sobre... Quando eu cheguei na igreja, há 20 anos atrás, o senhor era super jovem, novo, bem magrinho. Eu ainda sou um pouco jovem, né? Então, assim, como foi essa sua convenção, senhor muito jovem? Porque, assim, o que me encantou na igreja foi a juventude muito grande. Todo mundo jovem, o pastor jovem, os missionários jovens, que o senhor já era missionário naquela época, tinha um corpo de missionária Moreira, né? Andréa, sua esposa, depois a gente fala sobre a Andréa. E tinha o pastor Maurílio saudoso, né? Isso. O pastor Maurílio. Em memória. Em memória. Tudo jovem, então aquilo ali me cantou. E também eu não me canso de dizer que assim, eu me converti no estudo bíblico, né, com o bispo Ivan em memória também. Então, assim, ali foi onde eu me apaixonei, né? Tanto que a palavra nunca saiu da minha... Mesmo que eu tive um afastamento da igreja, porque Deus me levou mesmo para o deserto. Eu também queria, né? Porque, às vezes, Deus permite para você gerar testemunho. Eu creio nisso. Então, eu queria saber como foi essa sua conversão muito novo, aquele povo tudo jovem, tudo novo. Como foi essa conversão do senhor muito novo? Como foi que o senhor decidiu se converter novo, poder ter uma vida aí no mundo que dava para aproveitar bastante? Um futuro, como dizem, né? Um futuro para você desfrutar, né, do mundo, né? Ser tão jovem na igreja, porque as pessoas têm essa ideia, né, de que igreja é um lugar de gente fracassada, um lugar de gente que perdeu tudo, né? Primeiramente, né, eu quero agradecer. Eu quero dizer que é uma honra, Luiz. Estou feliz, né, pela sua vida que Deus está fazendo. Obrigado, não é? As coisas de Deus são sementes, né? A semente, às vezes, as pessoas subestimam a semente, né? Mas a semente, ela é algo que tem um poder muito grande. Então, as coisas de Deus, elas são como sementes, né?
Aí Deus planta aquela sementinha que todo mundo olha e despreza, né? Isso aqui não dá em nada, né? E de repente se torna uma grande árvore. E assim, né? É assim no reino, né? E foi assim na minha vida. Eu acredito, Luiz, que Deus ele tem propósito em tudo na nossa vida, né? O propósito de Deus é algo fundamental na vida de um homem, né? Se ele está dentro de um propósito, tudo que ele precisa, tudo que vai ser essencial para a plenitude na vida dele, ele vai encontrar, se ele estiver dentro do propósito. E ninguém, absolutamente ninguém, eu acredito muito nisso, ninguém nasceu por acidente. Todos têm um propósito, né? Todo mundo tem um propósito na vida. A gente cabe encontrar. E se a gente encontra o propósito de Deus na nossa vida, muita coisa acontece de sucesso na nossa vida, né? E para falar da minha conversão, a gente precisa falar lá atrás, né? De uma coisa, por isso que eu falo muito dessa questão de propósito, né? Porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém, existe uma força espiritual que quer abortar aquele propósito desde a Gênese, desde o início, desde o começo, né? E eu lembro-me da história, né? Porque eu estava na barriga da minha mãe ainda, né? Minha mãe estava com 8 meses de gestação. Eu quero que você preste muita atenção nessa história, que não é uma história criada nem inventada, né? É uma história real, né? E a minha mãe estava com 8 meses de gestação e o meu avô, que eu não cheguei a conhecê-lo, ele estava muito doente, né? Estava doente. Minha mãe passou um tempo cuidando dele. Minha mãe trabalhava em hospitais, né? Ela era enfermeira, trabalhava em hospital. E minha mãe cuidou muito do meu avô lá no Recife, né? No Recife. Até que muito tempo passou, o estado do meu avô se agravou e ela estava em casa, não estava no hospital, e ela foi chamada, né? Recebeu uma notícia que meu avô queria muito vê-la, que ele estava à morte, né? Meu avô era tudo para minha mãe. Minha mãe tinha meu avô como, sabe, aquela âncora, sabe, aquele porto seguro, né? A gente, às vezes, os nossos pais, né, são isso, né? Representam isso, às vezes, né? E o meu avô, ao vê-la, quando ela chegou lá no hospital, e minha mãe, ela sempre me conta, né, que ela segurou nas mãos do meu avô, né? E meu avô ali no leito de morte, né? E meu avô acabou falecendo, pegado na mão dela, né? Segurando a mão dela. E eu estava, então, assim, toda aquela carga emocional, o bebê sente, né? Isso é comprovado cientificamente. Eu senti toda aquela carga emocional, né? Aquela dor que minha mãe sentiu. Eu senti ali, segurando a mão do meu avô, e ele chegou a falecer. Então, quando meu avô falece, a minha mãe entra em choque, né? Ela entra em choque. Então, ela é socorrida, aí levam ela para uma sala e ela fica ali em estado de choque, sem falar, né, assim, catatônica, parada, né, deitada numa maca, e chamaram meu pai. Então, fizeram todo tipo de exame e foram fazer o exame para saber como o bebê estava. Incrivelmente, Luiz, é uma história extraordinária essa história. E eu medito muito, olhando para trás, no que eu vivo hoje. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje é um reflexo do que vivemos no passado, né? E tudo que aconteceu, eu creio muito nisso, que Deus permitiu que acontecesse na minha vida, desde a minha formação enquanto pessoa, né? E contribuiu para que eu encontrasse esse propósito. E ela estava ali, então o médico foi examinar, fazer aquela ultrassom, não sei se tinha ultrassom na época, mas tinha um aparelhinho que ouvia o coração. Então, quando ele foi ouvir o coração, não ouviu absolutamente nada. Então, o meu coração, teoricamente, né, cientificamente, ele parou, né, mas o espírito estava lá, né, a vida, o sopro da vida estava lá. E o coração parou. E o médico, ele chamou meu pai, assim, no canto, e disse, seu Winston, né, meu pai é Winston, também eu herdei esse nome, né, poucos conhecem, né, conhecem mais como Pastor Júnior, mas eu tenho um Winston no meu nome também, né, e seu Winston, olha, você é uma pessoa jovem, né? Sua mãe é uma pessoa, sua esposa é uma pessoa jovem, né? Mas infelizmente o seu primeiro filho ele veio a óbito, né? Então vocês têm uma vida pela frente, vocês podem ter outro filho. E ela, por acaso, Luiz, escutou né? O médico falando com meu pai. Então, quando ela escutou, ela teve outro choque e ela gritou: "Não, meu filho, não". Então, na hora que minha mãe gritou e disse: "Não, meu filho, não", o médico verifica que o meu coração ele retorna, começa a bater, né? E fazem 45, 44 anos, ainda está batendo, ainda não parou, né? Do grito que minha mãe deu, assim. Então, eu entendo que isso pode ser uma coisa irrelevante para alguns, mas é uma coisa extraordinária, porque eu entendo que desde alguma coisa de relevante
tem que haver, assim, em questão de propósito na minha vida, porque queria ser abortado desde que eu nem via a luz, né? E já estava querendo abortar, né? E eu acabei ressuscitando dentro do ventre da minha mãe, né? E nasci, cresci, não é? E em 1993, eu vou tentar resumir, né, falando sobre a minha conversão o mais rápido possível, né? Em 1993, né, como eu tinha, acho que entre 13 e 14 anos, eu era um adolescente como qualquer outro, cheio de perspectiva na vida, sem saber o que vai acontecer no meu futuro. Não é? A gente fica numa fase de transição de criança, né, naquela passagem, naquela transição, a gente fica procurando referências na vida. Não é? E eu me lembro como se fosse hoje, no mês de agosto de 1993. Eu fui convidado por alguns amigos a ir num show de rock, né? Desde pequeno que eu tinha essa coisa com música, né? Que eu sou músico de formação. E quando a gente é músico, a gente vai chegar lá desde pequeno, né? E eu tinha aquilo dentro de mim, mas até então não havia despertado, não tinha alguém que me orientasse para dizer, vamos para uma escola de música, etc. Mas, enfim, depois a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente. E eu fui chamado, assim, convidado e fui nesse show, né? E quando eu cheguei nesse show, era um show de death metal. Era um show de um rock bem pesadão, que as pessoas ali faziam alguns cultos, né, a Satanás e etc. É uma escolha, né? E eu fui, e a gente, nesse período, a gente busca muito referência. E quando eu vi aquilo, aquelas pessoas, né, todo mundo de preto, aqueles cabelos daquele período na década de 90, né, que é aquele movimento headbanger, né? Aquele movimento headbanger, as pessoas disseram, o cabelo cresceu, até hoje existe, mas em 90 foi muito forte. Muito forte. Muito forte. E quando tribos, né? Eram as tribos, era o punk, né? O careca, e tinha os headbangers, e o grunge, né? Ali nos anos 90, e eu acabei vendo aquilo e eu me fascinei, né? Quando eu vi aqueles rifles de guitarra, aquele pessoal tocando, aquela coisa, né? Eu fiquei impressionado com aquilo. E eu disse, eu quero ser assim. Eu quero isso. Porque o problema, sabe, Luiz Carlos, não está no segmento musical. O problema não é no rock. O problema é que é o que nós fazemos com o segmento musical. Isso aí é outro debate, né? Mas cabe aqui. Né? É o que a gente faz com o segmento musical. Por exemplo, aquele tipo de rock, existem bandas cristãs que tocam esse tipo de rock. Mas o que se fazia naquela época com aquele som? Né? Era totalmente consagrado, né, às trevas, ao inimigo, né? E que a gente chama, né, biblicamente, nós evangélicos, o inimigo das nossas almas. Né? Então, tudo aquilo era consagrado àquilo. Só que aquilo foi muito fascinante. Né? Tem gente muito que critica determinados tipos de música, isso não pode tocar na igreja, isso aqui, você está fazendo isso, fazendo aquilo. Mas, veja, enquanto alguém não fez, né, o inimigo foi e fez e me cativou. E eu digo que foi a minha conversão para o inimigo. A minha conversão para Satanás foi em 1993. Mas hoje para Satanás. Né? E a gente vai chegar na luz, né? Mas isso é bom porque, assim, né, a gente está no século XXI e hoje a gente já vê banda de rocks cristãs, banda de ritmo de forró cristã, de axé cristã. Como isso é importante. Como assim, essa missão transcultural, que é a igreja, né? Que o senhor é pastor e o pastor presidente já veio aqui, Vanderberg, né? Falou sobre essa missão transcultural, que é muito importante, assim, todas as igrejas, todos os pastores aproveitar, porque como é que vai salvar uma pessoa do rock se não tem É uma questão de linguagem. Você veja que Deus é assim. Deus, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, as pessoas questionam muito. Que Deus é esse? São dois deuses, porque Deus ele se apresenta no Velho Testamento como um Deus mais, digamos assim, carrasco, um Deus mais incisivo, um Deus, entendeu? Mais forte no sentido de justiça, de fazer e acontecer, de mandar matar e tudo. E quando chega no Novo Testamento, com Jesus, ele apresenta um Deus mais misericordioso, mais amável. Mas, na verdade, isso é uma questão de conhecimento mesmo. É uma questão da parte da pessoa que faz esse tipo de questionamento, de conhecimento bíblico e teológico, porque Deus ele é o mesmo, ele sempre foi o mesmo. Porém, Deus ele fala de acordo com a linguagem de cada um, de cada etnia, de cada povo e de cada tempo. Então Deus ele é eternidade, é atemporal, não existe tempo. Há 1000 anos atrás para Deus é igual hoje. Só que Deus ele fala na linguagem do homem que o homem está habituado.
Por exemplo, poligamia, né? A gente vê fatos de poligamia na Bíblia, né? De Davi, de Salomão, né? Mas Deus nunca foi a favor da poligamia. Mas Deus escolheu Davi. Mas Deus escolheu Salomão. Mas Deus nunca foi, porque desde o princípio Deus disse: deixará o homem, sua casa, sua família, e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. Né? A gente encontra fatos da Bíblia de homens escolhidos por Deus que praticaram poligamia, mas era de acordo com o tempo, com a etnia, ele era um rei. Tem toda uma questão hermenêutica que você tem que avaliar para que você entenda. Mas Deus é o mesmo, ele sempre foi o mesmo. Não é? Não, Deus não muda. Ele sempre foi o mesmo, só que ele fala na linguagem. Então, de acordo com o homem, com a linguagem mais acessível que o homem tem. Eu costumo, sabe, Luiz, dizer, já entrando nesse papo, costumo dizer, citar muito Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo ele teve e chegou a Atenas, né? A capital Atenas, na antiguidade, era tipo Tóquio, São Paulo, Nova York, era um lugar assim, onde todo mundo queria estar, né? Era a capital da modernidade, da filosofia, o berço da filosofia. Então, tudo estava em Atenas. Então, o que era que acontecia? Existia um poder muito grande na idolatria lá na Grécia nessa época, né? Inclusive a deusa Diana, que era a deusa maior, né? Luciferus, que era o filho de Diana. Então tudo aquilo era adorado naquela época. E a Bíblia diz que quando Paulo chegou em Atenas, ele ficou impressionado, assim, movido com tamanha idolatria, coisa que ele nunca tinha visto até então, né? Tamanha idolatria, assim, uma força tão grande na idolatria. Então, Paulo, ele foi até a Grécia, ele foi até Atenas com um propósito. Nenhum dos lugares das viagens missionárias de Paulo que ele foi sem propósito. Tudo foi com propósito. Então, quando ele chega em Atenas, que ele vê aquilo, ele está num povo totalmente diferente da sua cultura, num povo que adorava deuses totalmente diferentes da cultura dele, não é? Então, Paulo poderia chegar na ignorância, assim, com o pé na porta, né? E dizendo assim: olha, vocês têm que abandonar essa idolatria porque vocês vão queimar no mármore do inferno. Não é assim que muitas pessoas dizem hoje. Mas, na verdade, Paulo não fez isso. Ele observou, ele estudou, ele entendeu o ambiente, entendeu a cultura daquele povo. Ele olhou para um altar e naquele altar ele viu várias ofertas e oferendas, né, sacrifícios para os deuses que se cultuavam naquela época na Grécia. E ele atentou para uma frase que tinha assim: ao Deus desconhecido. Né? Uma oferta estava escrito: ao Deus desconhecido. Então, Paulo, observando aquilo, ele disse: pronto, é por aqui que eu vou, a minha linha vai ser essa. Eu vou entender. É uma forma de Jesus, de Deus chegar até esse povo através daqui. Então ele disse: está vendo esse Deus aí no Areópago, né, nas discussões, lá quando ele estava pregando, né, quando ele foi falar, ele disse: esse Deus que vocês adoram sem saber quem ele é, que para vocês é um Deus desconhecido, esse sim, é esse, não é Zeus, não é esse aí, que é o Criador dos céus, é o Criador da terra. Então, dessa maneira, desta forma, ele adentrou com Deus, com a pregação da verdade, da sua verdade, para aquele povo, sem uma agressão. Você entende, Luiz? Sem uma forma agressiva, né? É porque até hoje, né, ainda existe assim, o pessoal muito vê, como o senhor tinha falado antes no Velho Testamento, né, que Deus é carrasco, Deus diz: você vai para o inferno, e Deus é fogo consumidor. Sim. Deus é a palavra, claro que a palavra é cheia da gente, vai matar tudo, todo pecado, todo desejo. Sim. Porque Deus é fogo consumidor e ele vai destruir. Então, a ira de Deus na época era a ira do pecado, né? Era a ira contra o pecado. Contra o pecado. Então, era tudo isso. Levando para o contexto hoje, é tudo isso aí que o senhor tá falando, e que olha, o senhor, enquanto pastor, né, sacerdote, o senhor tem visão, o senhor está em cima do altar, e Deus vai lhe mostrando, Deus vai lhe revelando, porque o senhor busca a palavra, porque se o senhor não buscar a palavra, não for cheio da palavra, o senhor não vai entregar nada. Deus não vai usar nada. Deus não vai falar nada através do senhor. Porque se não for o senhor na sua vida, eu tenho certeza que o senhor não é nada. Pois é. Então tem que ter essa pegada, essa ideia, sabe? Você não pode chegar nas pessoas de forma agressiva. Luiz, eu aprendi algo na minha vida interessantíssimo.
né, uma pequena frase mudou muita coisa na minha cabeça. Alguém um dia disse, Deus não é mendigo de almas. Então, é uma frase simples. Deus não é mendigo de almas. Então, a partir desta frase, muita coisa, um leque de conhecimento abriu na minha cabeça. Então, se Deus não é mendigo de almas, Deus não vai mendigar almas. Deus não vai ficar sofrendo porque alguém não quer servi-lo. Não, Deus é soberano. Ele nos dá a oportunidade, de querer servi-lo, não é? Ele abre os portais e diz assim, entra bendito do meu Pai. Isso é uma escolha. Amém? Então, é claro que Deus ele nos escolhe, né? Mas ele também abre portais para que nós possamos escolher o caminho. Entendeu? Então, a gente é que escolhe o caminho. Então, Deus ele não vai mendigar a alma. Então, se Deus não é mendigo de almas, eu não preciso. Eu não preciso ficar insistindo em tudo isso. Até isso é vaidade, né? De algumas pessoas, de fazer uma insistência, dizer, olha, e quando a pessoa lá, ela não quer aceitar a sua fé, digamos que ela seja uma pessoa de religião de matriz africana, ela não quer aceitar, ela tem a fé dela, entendeu? Então, eu não posso bater de frente com essas pessoas, eu tenho que levar o amor, até que a pessoa entenda e compreenda o que é e o que não é interessante para a vida dela, entendeu? E, assim, muitas das vezes, o pessoal recorre porque no cristianismo, né, o povo cristão, por conta da religiosidade, mata a fé daquela pessoa e a pessoa recorre para outra religião porque é recebida com amor, é recebida com cuidado. Então, muita gente tem isso, né? Matar a fé do outro. Eu sempre digo assim, eu morro de medo, eu sempre dizia assim, que eu ainda digo, né? Eu sempre disse, desde que eu me converti, Senhor, que eu nunca venha matar ninguém, sabe assim? Claro. Matar com a palavra, né? Dizer assim, uma profecia... Que a palavra também mata, né? A palavra Você pode usar mata. a palavra de Deus para matar o outro, a fé do outro. Cuidado, eu tenho tanto medo de falar alguma coisa assim, dizer, ó, Deus está dizendo isso para você, sendo coisa de mim, porque quantas vezes a gente não vê o povo dizendo, profetizando, hoje em dia a gente abre o TikTok, é tanta gente profetizando e pedindo dinheiro, pedindo isso, e, ai, Deus está dizendo isso, Deus está dizendo isso, aí você está tão fragilizado, precisando de um amor, precisando de uma palavra de força, hoje em dia a ansiedade, a depressão está aí tomando o espaço, na vida do pequeno ao gigante, que também no mundo cristão, a quantidade de gente com depressão, ansiedade, aumentaram bastante, mas assim, a gente tem que ter sempre ali firme, buscando. Eu até falei ontem com o pastor Vandenberg, encontrei com ele essa semana, eu falei sobre que meu pico de ansiedade estava lá em cima. Mas, assim, não estou deixando de buscar, Claro. Vou ali buscar a palavra, porque eu sei que o que vai me libertar é a palavra, é a palavra dentro de mim. Pode acontecer o que for, mas eu vou buscar, eu vou me consagrar. Pode acontecer o que for, vou orar, mesmo com aquela pouca força, que foi o que me trouxe de volta aos caminhos. Eu sou grata a vocês, sou grata ao bispo, ao Senhor, os estudos bíblicos, tudo que eu aprendi, porque assim, ficaram gravados na tábua do meu coração 3 versículos que quando eu passei esse tempo afastado, que eu passei um tempinho afastado, é tanto que eu tirei vocês tudo das minhas redes sociais, para vocês não me ver bebendo, vocês não me ver curtindo tudo. Mas assim, eu não tive adolescência para isso. Minha pré-adolescência, minha adolescência era só estudar. Estudei em escola evangélica, então assim, e jogava handebol. Então assim, eu joguei no Grêmio da universidade, então eu não tinha essa visão de eu sempre tive uma visão cristã. Só que eu não queria ser da Batista, porque eu dizia, meus amigos, que os irmãos da Batista não ficam com raiva, mas assim, os meus amigos, que eram tudo pré-adolescente e depois adolescente, faziam coisas horríveis que eu não estava lá, mas eu ia nos domingos. Tem que ter muito cuidado, né? Com o testemunho da gente. Era o testemunho. Aí sabe uma coisa? Eu só vou um dia eu vou ser. Mas eu sabia que eu tinha, porque assim, eu não aceitava muitas coisas. Eu sempre fui voltada ali pela Bíblia. Engraçado, o podcast para me perguntar assim, eu ia falando do meu testemunho. Sim. Mas Deus, como Deus vai fazendo, né? A gente retoma, vamos lá. Eu vou fazer as perguntas agora.
Aí pronto, eu teve esse tempo afastado e Deus bradava no meu coração. Traz à memória aquilo que te dá esperança. E o que me dava esperança? Quando Deus me usava, quando Deus me acordava de madrugada para me orar, quando eu abria a Bíblia e Deus me alegrava, eu vendo ali pelos olhos espirituais. Ai, foi desse jeito, foi desse jeito. Eu lembro que eu ligava para o pastor Maurílio depois de 1h da manhã. Ele dizia, Luiz, pode me ligar depois de 1h da manhã. Ligar, pastor, olha, eu estou lendo aqui, é isso mesmo. Ele dizia, é. O bispo às vezes não dizia, o bispo dizia assim, santifique, Deus vai lhe revelar mais. Aí começava a rir, porque ele sabia que o que Deus estava me mostrando era na base da santificação, porque a partir do momento que a gente começa a se santificar, começa a buscar, porque a santificação, o povo diz, não tem ninguém santo. Tem sim, gente, tem o povo santo, sim. É um ponto melindroso a ser tocado, né? Até num podcast, e eu acredito que é uma oportunidade, sabe? Porque as pessoas têm muito medo dessa palavra hoje em dia, né? De santificação, santidade, mas é real. Porque o formato do mundo hoje, como você falou, né, de ansiedade, o formato do mundo hoje está levando muitas pessoas a isso, essa velocidade de informação, é tanta coisa, tanta exigência. E as pessoas estão cada vez mais se esquecendo da alma. Cada vez mais, né? E a mente, não é tudo na mente que vem na mente, dizer assim que a gente, você não é santo, você não presta, você isso, você aquilo. Mas se você não buscar Deus, que é o verbo vivo, que é a palavra, se você não insistir, que é aquele que persistir até ao fim, é o que vai vencer. É isso que Deus me falava, né? Trazer a memória. Aí eu lembrava que das vezes que eu entrei no seminário 3 vezes e saí, mas eu creio que eu vou entrar e vou. Vai, Deus quiser. Aí eu entrei depois das turmas de vocês, depois eu vou falar aqui do seu seminário, que o senhor era missionário antes de ser pastor. Então, assim, eu entrei e toda vez, assim, a igreja, aquele fogo, né? O pastor reunia todo mundo fazia o círculo, botava ali. Toda vez que eu orava por uma pessoa, que Deus me usava ali, aquela pessoa se convertia. E isso trazia memória a essas coisas. Eu tocava na pessoa, o pastor dizia, né? Vá em quem Deus mostrar e ore. Toda vez que eu tocava, isso trazia memória. Então, isso me deixava feliz. Outro também né? Me estimulava. Outra coisa também era... que é lá em Jó, acho que é 14, 17, ou é 17, 14, que da árvore cortada, né? Que eu sabia que eu estava cortado. Mas eu sabia, mas eu sabia que só o cheiro das águas eu ia brotar uma nova... Eu tinha esperança, eu tinha certeza que eu ia crescer, eu tinha certeza. E, assim, é tanto que nas minhas bebedeiras, que eu levava muita gente... Deus afastou todo mundo para Deus trabalhar na minha vida. Então, eu só falava de Jesus. Quanto mais bebo eu tivesse, mais de Jesus eu falava de Jesus. É tanto que quando eu retornei, nem os meus amigos se surpreenderam, ninguém se surpreendeu, porque quando eu estava bebendo eu só falava de Jesus. Pois é. E outro versículo... Foi marcado pelo Espírito, né? E outro versículo era o Apocalipse 3, 7 e 8, que diz Deus que pôs uma porta aberta, né? A qual ninguém pode fechar. Que a porta é a própria palavra de Deus que estava dentro de mim. E que Deus quem abriu aquela porta. São que ninguém pode espirituais. Né? As pessoas confundem, acham que é uma porta material, uma porta de emprego. Não, uma porta que ninguém consegue fechar é a porta da palavra na nossa vida, né? E eu sabia que aquela palavra que estava dentro de mim, que ninguém podia fechar, mesmo com pouca força, não negasse a minha palavra, né? Então, assim, e outra, como é que eu, distante do Senhor, né? Que eu sabia que eu não estava, porque ai de quem viesse, eu também não visitava a igreja, eu odiava visitar a igreja, porque a gente... O pessoal faz assim, as igrejas, meus pastores, em nome de Jesus, vocês são pastores, não façam imagem de ninguém. Eu estou pedindo socorro, né? Esse entendimento, sabe, Luiz Carlos, que nós precisamos aperfeiçoar na igreja contemporânea, né? Porque a igreja, a gente tem que entender que a igreja é um lugar para indivíduos, para pessoas. A gente não pode segregar, tipo, a igreja é lugar de determinadas áreas da sociedade, determinadas pessoas. E não é lugar para determinadas pessoas, não. A igreja é um lugar para seres humanos que querem se reencontrar com Deus, né? Que querem voltar para Deus, que querem ter uma comunhão com Deus. E nós, pastores, devemos ser condutores
para que essas pessoas elas se acheguem até a Deus, elas conheçam a Deus, e não uma pessoa que mata, que interrompe um canal, entendeu? A gente é feito para abrir canais espirituais, para que a pessoa chegue até Deus, não fechar o canal. Então, assim, não é um debate simples, né? Assim, é uma história que envolve muitas coisas. Começou o seu testemunho e depois veio o meu testemunho. Então, assim, eu só ia voltar se fosse para a igreja. Eu não gostava que ninguém me convidasse para ir para outras igrejas, mas só para a igreja. Eu dizia que eu ia voltar só para a igreja. E também eu não conseguia orar. Não conseguia orar de jeito nenhum. Mas eu só dormia escutando pregação. Eu só dormia. Porque a minha oração com o Senhor é a pregação. Nem louvor eu gostava de escutar, mas eu só gostava de escutar a pregação, porque eu sabia que com aquela pregação, com ouvir a palavra de Deus, eu ia... Mexia em alguma coisa no seu interior. E eu sabia se aquela pregação estava correta, se verdadeiramente aquela pessoa estava falando a verdade. Eu sabia se quem estava ali pregando era espiritual, estava com a visão espiritual. Sim. E eu dizia, Senhor, o Senhor não tirou isso de mim. Eu mesmo que do outro dia eu fosse fazer tudo de novo, mas eu dizia assim, pronto, aí... Mas eu resistindo para voltar, fiquei com depressão, com ansiedade. Quando eu tão recorrente isso hoje, né? Aí... Quando eu procurei, que eu sou uma pessoa muito alegre, muito... Assim, eu pensei que extrovertida, eu pensei que eu nunca ia ter, aí Deus fez o mover, aí tive que voltar. Quando eu voltei para a igreja, para o Tempo Central, né? Novo Tempo Central, aí Deus falou tremendamente comigo, usou uma missionária lá, que eu não sei nem quem é, e renovou todos os propósitos. Assim, eu sabia que era Deus mesmo falando, me dizendo tudo. Então, ali, eu voltei, Deus fez, e Deus está fazendo. E eu tô aqui, ó, falando de Deus. Tô na fé. Veja como Deus é, né? Deus, ele permitiu tudo isso na sua vida, né? Mas tudo tem um propósito, né? E eu acredito que as coisas só começaram a se encaixar e a tomar algum rumo quando você, por si, decidiu dizer assim, eu vou voltar para o propósito. Aí as coisas começam a se encaixar, né? Como você falou para mim já, né? Que você tem várias formações, né? Aí fica quatro formações, né? Fico louco assim. Pois é, e aí? Certo, eu tenho 4 formações, eu tenho 4 universidades. Eu vou para onde, né? O que é que eu vou fazer da minha vida? E Deus, ele vai naturalmente soprando você pro lugar que ele quer. Foi assim na minha vida. Entendeu? Que a gente interrompeu. A gente parou a primeira pergunta, eu estava me convertendo. Tu perguntou sobre o meu convertimento, eu falei quando eu me converti para Satanás. Mas, na verdade, tem a continuidade, né? Porque a partir dali eu comecei a mudar meu comportamento, a minha forma de se vestir, sabe? As coisas que eu ouvia, as coisas que eu apreciava. E aquilo foi gerando muitos conflitos dentro da minha casa, né? Porque eu estava mais próximo a pessoas que usavam drogas, entendeu? Tinha uma facilidade maior da droga chegar até a mim, tinha uma facilidade maior do que a bebida chegar até a mim. Eu era muito novo, um adolescente, né? E acabou, para encurtar a história, que uma coisa, como eu falei, que é muito recorrente hoje em dia, nesse mundo contemporâneo, da crise de ansiedade. Eu adquiri uma crise de ansiedade e uma depressão profunda naquela época, porque eu não sabia lidar com as coisas e eu estava me envolvendo com coisas muito espiritualmente pesadas que eu não sabia lidar com aquilo, e aquilo acarretou esse problema. E o pior de tudo, né, que se converteu no melhor, é que nesse período, assim no finalzinho da década de 90, né, não tinha tantos trabalhos científicos, não tinha tantos estudos em relação à crise de ansiedade. Hoje tem tratamento, a maioria das pessoas sempre tem as suas crises, né, então é uma coisa muito recorrente, e as pessoas fazem tratamento, tem muita gente escreveu muita coisa, na internet tem muita gente dando dica como controlar a crise de ansiedade. Mas nessa época que eu adquiri isso, eu não tinha nada. Não tinha nada. Então eu fui para psicólogo, eu fui para tudo. Olha, foi uma loucura. Luiz Carlos, foi um ano de sofrimento extremo na minha vida, sem saber como lidar com aquilo. Até os profissionais não tinham tanta coisa escrita, não tinha tanta coisa, tanto trabalho científico escrito, tinha tanta gente estudando sobre aquilo, sabe, era uma coisa nova, nem nome tinha, né? E eu acabei, no fundo, realmente no fundo do poço, né? Os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, eles moram em Portugal hoje, eles conheceram a igreja, um grupo de jovens, que não era igreja, era um grupo de jovens que tinha no Jardim Planalto. É outra história também à parte, né? Eu sei que esses jovens estão falar de Deus e falar de Deus e falar de Deus. Deus fala que Deus é isso, que Deus é vivo, que Deus existe, que Deus se relaciona com a pessoa, e eu não acreditava naquilo.
A essa altura do campeonato já tinha banda de rock, eu já era muito envolvido com aquilo, mas eu não tinha um pingo de paz. Mas um pingo, Luiz Carlos, um pinguinho de paz, assim. Sabe, uma pontinha, como diz a Bíblia, né? De uma aguinha assim na minha língua para refrescar. De paz eu não tinha. Então, de tanto os meus irmãos falarem, aquilo foi mexendo comigo. No início, eu fui uma pessoa muito resistente, né? Eu dizia, eu sou a ovelha negra da família, eu me sinto assim. Mas, na verdade, Deus queria algo, né? Deus queria algo. E eu fui cedendo, porque na medida que eu estava cedendo bem devagar para Cristo, do outro lado, minha vida estava desmoronando. E, no fundo, eu sabia que se eu mergulhasse do lado de cá, né, eu acharia a vida. No fundo, eu sabia isso, né? As pessoas não querem admitir, mas no fundo, a gente sabe que no fundo a gente paz sabe. real, plenitude, escute você, plenitude na vida, só em Deus. De verdade. Isso não é fundamentalismo religioso. É porque, digamos que você compra um carro caro. Você vai comprar uma BMW. Vamos lá, Luiz, recebe. Você vai comprar uma BMW. Aí você tem a condição de ter uma BMW. Aí aquela BMW apresenta um problema. Um carro de 250 mil, de 300 mil. Aí você vai para um mecânico, um amigo seu. Você vai? Não. Porque aquele carro, ele tem um valor muito alto. E você tem que para ele funcionar perfeitamente, existe uma estrutura, sabe, muito particular. Você tem que ir na autorizada. Você tem que ir na pessoa os especialistas daquilo. Então, é o que vai fazer aquele carro funcionar perfeitamente. Assim é o ser humano, Luiz. Se nós não corrermos para o nosso Criador, escute, só Ele tem as peças originais que você precisa para a sua vida. As peças de reposição originais para você funcionar na sua vida perfeitamente. Você só vai encontrar naquele que lhe criou. Não existe outra saída, outra coisa. A gente busca outras coisas. Natural, porque Deus é tão justo. Deus deu o jardim a Adão. Dentro do jardim tinha tudo que ele precisava para ser pleno como homem. Tudo. Não lhe faltava nada. Mas Deus é tão justo que deu a Adão, deu a ele a oportunidade dele dizer assim, mesmo eu tendo tudo aqui no jardim para ser pleno, eu não quero viver aqui. Deus deu essa oportunidade a Adão. Se você quiser viver fora disso aqui, você pode ir. É por isso que eu estou lhe dizendo que não é fundamentalismo religioso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com realidade espiritual. As peças, só quem tem são é Deus. Alguém, desculpa, não. Alguém pode colocar até uma peça em você que não é uma peça original. Ele vai até fazer um certo efeito, mas daqui a pouco aquilo vai começar a dar problema, porque não é a peça original. Só Deus tem. É verdade. E quantos Adões, né? Existe ainda? Sim. Hoje? Sim. Principalmente no meio da igreja. Isso. Perfeitamente. E que tem que ter o novo, tem que ser o novo Adão para da água e do Espírito, que é o novo, né? Paulo diz, né? Que o novo Adão é aquele Adão que é nascido da água do Espírito, mas existem muitos velhos Adões ainda na igreja. Que precisa ser lavado da água, da palavra do Espírito, que essas peças que o Senhor falou, que vai se encaixando, que Deus vai colocando no lugar, Deus vai organizando e transforma o novo Adão, igual transformou o Senhor, está me transformando, já me transformou, eu creio, e somos o novo Adão aqui na terra, cheio da água e do Espírito. Sim. Tem uma coisa, sabe, Luiz, que as pessoas confundem muito, né, que com a doutrina da graça. As pessoas têm que entender isso. E eu quero aproveitar essa oportunidade para esclarecer um pouco sobre isso, né, para que as pessoas tomem ciência. É um assunto muito delicado e importante. Veja, porque a graça, a Bíblia fala sobre a graça, que é um favor imerecido. E nós fomos salvos pela graça. O que é um favor imerecido? Alguém que faz algo para alguém sem alguém merecer. Sem haver mérito nenhum. Então eu fui salvo exatamente porque eu não mereci, não porque eu mereci. Não, Deus simplesmente olhou para mim, um trapo de gente, e disse, eu quero lhe salvar. Então eu não tinha nenhuma força, não existe meritocracia na salvação. Então, nós fomos salvos pela graça, um favor imerecido. Mas existe o pós-salvação. Então, o que é o pós-salvação? Quando Deus lhe alcança,
Quando Deus ele troca as peças, né, que estão dando problemas na sua vida e coloca as peças novas, as peças originais, e você começa a fluir na sua vida, Deus diz agora, dê manutenção na sua salvação. É o pós-salvação que é importante, e as pessoas não entendem. Aí eu fui salvo pela graça, eu não merecia, mas eu fui salvo. Então, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou dar manutenção na minha salvação. Como? Me mantendo na presença de Deus. E, numa sociedade, geração que vivemos, não é uma tarefa fácil. A gente vive num meio de uma geração, né, que tem muita corrupção. Né? E é no trabalho, é na escola, é onde você está, é na igreja. Né? Eu não estou aqui para falar mal da igreja de jeito nenhum, pelo contrário. Né? Mas a gente sabe que em todo segmento social tem corrupção. Né? Porque a corrupção não vem de uma instituição, vem das pessoas. É aquela história de muita gente cobrar da política, eu cobro de fulano tem que ser isso, fulano tem que ser justo, esses políticos é tudo igual, mas a própria pessoa não pratica justiça. A própria pessoa... Fura uma fila. Fura a fila, não dá vez ao idoso. Não é uma pessoa assim, né? Então, depois que Deus troca as peças na minha vida, né? Então, a partir daquele momento, eu tenho que ter uma decisão de me manter salvo. De me manter do jeito que Deus quer. Entendeu? Então é uma luta constante. Aí, né? Eu lembro, o senhor falando isso, aí eu me lembro de Efésios, né? Que é uma palavra que é muito conhecida, né? Efésios 6, que fala das armaduras, né? Do Senhor, que fala que orando em todo tempo, né? A gente está ali orando. Orando em todo tempo. Para as astutas ciladas do diabo, né? Não ter acesso à nossa vida. A força e continuar em oração e súplica e ficar firme, né? Ficar firme. Porque não adianta a gente... entrar, estar na igreja e não se firmar. Pois é. E não se firmar. E que firmar... Que diferença é essa? Qual é a diferença? Né? Qual firmeza é essa? A firmeza de buscar a palavra, a firmeza de se encher, a firmeza de... O culto de quinta-feira das bases da igreja, da igreja que o senhor congrega nas quinta-feira, lotada. Na segunda-feira, estudo bíblico, que é onde você vai se firmar. Exato. Pouquíssimas pessoas. Claramente, isso não é só no primeiro templo Ebenezer, não. É em todas as igrejas. Claramente, irmão, isso é uma força espiritual. Porque na medida que você conhece a lei de Deus, você conhece de forma profunda a palavra, você vai se firmar. E a palavra-chave, Luiz, a palavra-chave para essa manutenção que eu estou falando da salvação é a santificação. Que é exatamente essa palavra que as pessoas querem correr. Não, eu sou pecador para sempre. Então, é como se a intervenção de Jesus não tivesse nenhum valor. É como se o sacrifício de Cristo na cruz, né, o sacrifício redentor, ele operasse apenas na graça. Tipo assim, para me salvar de uma vida promíscua. Mas você é salvo de uma vida promíscua, de uma vida desregrada, de uma vida corrupta, para continuar nessa vida corrupta. Só mudou de lugar, de geografia. Eu frequentava estas boates aqui, agora eu frequento a igreja. Então, é só isso? É só mudança de geografia? Não, é mudança de vida. De vida. É novidade de vida. E a questão assim, eu saio da promiscuidade, né? Assim, Deus me tira da promiscuidade, mas do mundo. E eu estou dentro da igreja, mas aí eu ainda sou promíscuo com determinadas coisas que ainda existem dentro de mim que não foi liberto, Sim, né? É um processo. Que né? é o processo. O pastor tem que ter, todos os pastores, né, as pessoas que conduzem, tem que ter paciência. Mas, assim, existem pessoas que estão precisando de libertação, certo? E não estão nem aí. Mas existem também pessoas que estão precisando de libertação e estão no caminho, estão lutando, estão querendo mudança, pedindo misericórdia a Deus. Não é não? Então, assim, o que se entende, o que se é ideal é que quando há a intervenção de Jesus na nossa vida, e a partir daquele ponto, a partir daquele momento, a gente comece em um processo de crescimento espiritual. E tem que ser sempre nesse sentido, né? No sentido vertical, subindo, não no sentido horizontal, tipo terra, é isso mesmo, é aqui, é limitado. Porque, Luiz Carlos, limitado todos nós somos, né? A gente tem limitações, não é? Só que a gente está em busca de algo maior. Então, a palavra de Deus, tanto os apóstolos, tanto Cristo, é um fundamento bíblico de você buscar se santificar, de você buscar se apartar
das coisas que desagradam a Deus. Entende? Que era o que me alegrava quando eu buscava a palavra, que eu estudava, que eu via, que aquilo ali me alegrava. É onde a gente vai ter essa mudança, né? A força. A força, porque por mais que a gente tá subindo, caiu, mas Senhor, tenha misericórdia. E vou me levantar de novo. Vou continuar, porque assim, tem muita gente, principalmente os jovens, que tá na igreja, tá buscando, não tem essa força, aí caiu, fui ali. Vai ser desprezado, vai ser... Não, a gente tem que abraçar realmente, abraçar, mas conscientizar. Então, as pessoas têm que entender isso. Não é? A gente não pode simplesmente estar sempre passando a mão, sempre porque a gente está fazendo o quê? A gente está cultivando a corrupção na vida da pessoa. Né? A gente tem que abraçar, a gente tem que amar, mas a gente não discordar. Ensinar. Né? Discordar, amar, abraçar e muitas vezes discordar. Porque, Luiz Carlos, eu posso amar você 100% e discordar de você 100% da mesma pessoa. Isso foi o que Deus nos ensinou. Entendeu? Porque eu tenho que amar 100% qualquer pessoa. Mas é qualquer mesmo. Entendeu? É porque não adianta amar a Deus que você não vê se você não ama o seu irmão que você vê. Exato. Aí agora, muitos querem buscar... As pessoas têm que entender que o amor, ele não só se revela no abraço, no afago. Ele se revela no desejo que a pessoa tem de cuidar do outro. E, às vezes, cuidar do outro requer fazer uma amputação. Por exemplo, eu estou com um câncer na mão. Né? Aí eu vou dizer, não, eu quero morrer com a minha mão, deixa ela apodrecer. Mas a sua família sabe que se aquilo ele tomar o seu corpo, você vai morrer. E aquelas pessoas não querem que você morra. Entendeu? E às vezes a pessoa não entende que você tem que amputar a mão. Então, às vezes, é necessário amputar a mão. E isso é amor. Então, é claro que você não vai matar o outro, não vai matar a fé do outro, não vai pisar o outro, olhe, colocar para o inferno. Não é isso, não é isso. Mas o médico, ele tem que tirar o tumor. O médico, ele tem que tirar o tumor. E, às vezes, é agressivo. Você precisa tomar um remédio amargo, às vezes. É necessário tomar um remédio amargo, porque os mais amargos são os mais eficazes, né? Eu sempre digo na igreja, você já tomou sulfato ferroso? O dia que você tomar, você vai ver o que eu estou falando. Porém, é extremamente eficaz o sulfato ferroso. Então, assim, na vida, às vezes a gente precisa tomar esses remédios. E esse remédio é amor. Quando a mãe da gente coloca, você vai tomar. Não, cara, é muito ruim. Mas você vai tomar. Aquilo era amor da sua mãe? Claro. Porque ela queria preservar a sua vida. Queria que você fosse preservado vivo. Aí, pastor, pegando esse sulfato ferroso do senhor, como o senhor roqueiro, tudo, aí aquele sulfato, aquela coisa amarga, como foi que o senhor chegou até lá? Sim, aí, exato, como eu ouvi falar, até os meus irmãos se converteram e eles começaram a se envolver com esses jovens e lá naquela época era uma casa que tinha no Jardim Planalto e naquela casa era chamado Casa de Oração. Vamos lá para a Casa de Oração? Não era igreja, não era nada disso. Né? Foi um propósito muito grande que eu digo, como eu digo para você, é uma coisa para outro momento, né? Que é um testemunho muito grande. Né? E daquela Casa de Oração começou a ir muitos jovens a frequentar. E jovens que tinham problemas terríveis, jovem que era de gangue, jovem que usava droga. E aquelas pessoas começavam agora a andar com Bíblia na mão. E andar pelo bairro com Bíblia na mão e falando de Jesus, e aquilo me impressionava. Então, eu tinha um amigo, eu tenho esse amigo, né? Ele está fora da igreja, está em outra igreja, né? Mas a gente continua sendo amigo, o nome dele é Ricardo, e ele tocava com a gente, né? Rock, né? Ele era baixista da minha banda de rock, né? E daqui a pouco o Ricardo, ele, de repente, começou a andar com os jovens da Casa de Oração também. E cortou o cabelo, que tinha cabelão também, igual a mim, que tinha cabelão, né? E cortou o cabelo curtinho e começou a ir para a igreja e andar de Bíblia. Eu não estava acreditando naquilo. Eu digo, não é possível. Já os vampiros já morderam o meu amigo também, já morderam meus irmãos, minha mãe. Agora mordeu meu amigo, né? Quer dizer, ele mudou, né? Eu digo vampiro no bom sentido. Era a minha cabeça na época, né? Que era uma coisa que estava como se fosse uma doença contagiosa que estava pegando naqueles jovens. E eu observando aquilo, mas no fundo, quando eu via aqueles louvores, quando eu via aquelas coisas, aquilo mexia, era um impacto dentro de mim. Luiz, esses jovens, eles viviam muito, muito perto, né? E tinha alguns amigos que eles vinham, às vezes, do trabalho, vinham de longe, ia para a igreja, ficava até tarde, e às vezes ia dormir lá em casa. Aí tem um amigo, talvez se ele estiver assistindo esse podcast agora, né? Cristiano, né? Eu não sei se ele está ouvindo, mas um dia que ele ouvir, ele vai lembrar, né? Estou falando de você mesmo, Cristiano, né? Ele pegava o violão, né? E
eles ficavam até tarde conversando lá em casa, que ele ia dormir lá em casa. E eu totalmente isolado. Totalmente diferente, né? Mas eu não deixava de ouvir, não tinha como não ouvir. E eles diziam assim, que nosso primeiro ministério lá no Templo Ebenezer foi uma serenata. E ele dizia assim, nós vamos fazer uma serenata para você agora. Eu digo, não, eu não quero não. O que estava dentro de mim dizia assim, não. Entende? Mas, Luiz, ele cantava uma música que toda vez que eu canto eu me emociono. Eu creio que eu não vou me emocionar aqui não, porque senão eu vou me desconjuntar aqui, vai ser... Mas ele cantava assim, olhando para mim, ele cantava uma música assim. Talvez você não saiba, mas existe um alguém que pensa em teu problema e a você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou. Gente, era como se Deus estivesse contando a minha vida. E quando ele dizia assim, deixa tudo então, vem, seja feliz também. Eu sabia que eu não era feliz, eu sabia. E aquilo mexia comigo, eu saía. Eu digo, eu não quero mais isso não, e saía. Ele sabia, esse meu amigo, esse nosso colega, ele sabia o efeito que aquilo estava fazendo em mim. Ele sabia. Porém, eu também sabia que estava fazendo efeito, por isso que eu saía, eu ia chorar. Entendeu? E teve também, eram momentos assim especiais na minha conversão, e também tem um momento que meu pai, ele tinha vários vinis, na época era vinil, né? Ele tinha vários vinis, e tinha um vinil que era uma coletânea de louvores, né? E certo dia, eu estava sozinho em casa, sozinho, não tinha ninguém em casa, né? E aquilo deu aquela, sabe quando parece que é Deus, ele bate no teu espírito, eu todo envolvido com coisas assim, eu totalmente, anos-luz distante de Deus, mas muito distante mesmo. E parece que o Espírito Santo já diz assim, olha, faz isso. E eu olhei assim aquele disco, aquele vinil, e eu peguei aquele vinil, eu coloquei no som, né? E liguei sozinho. Veio um cara que vivia estudando thrash metal, death metal, cara totalmente ligado com coisas totalmente diferentes. Eu coloquei aquilo. E quando eu coloquei aquela música, aí tocou aquela música Consagração de Aline Baus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Gente, eu senti algo extraordinário que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu me emocionei muito quando eu lembro, porque foi muito forte. Desculpa, tá, gente? É porque não valia nada. Sabe uma moeda que você pega, uma moeda que não tem mais valor, digamos, uma moeda de 1.000 cruzeiros, uma cédula de 1.000 cruzeiros, que você pega que aquilo era dinheiro, mas não tem mais nenhum valor, entendeu? Não tem valor nenhum. Mas mesmo assim, Deus foi lá tocar em mim. Aleluia. Quando eu vi essa música, caramba, que coisa linda. E eu costumo dizer que aquilo que estava dentro de mim, que não queria me perder, né? Aquele mal, né, que estava dentro de mim, ele não queria me perder, né? E ficava, tira isso, tu é roqueiro, tu é isso, tu é aquilo, né? E eu imediatamente tirei aquilo e aquilo, mas foi um momento que ficou, foi um toque. Eu não sei você na sua casa ouvir esse podcast, né? Ouvir esse podcast, né? Deus pode te tocar, não importa como você tá, não importa quem você é, como diz o louvor, né? E eu naquele momento ali, todo embaraçado, sem valer nada, sabe? Deus, ele foi lá com seu espírito e tocou em mim. E aquela pontinha de paz ficou marcado na minha vida. Então, todas as vezes que eu estava nas minhas crises, eu me lembrava que houve uma pontinha de paz, houve um toque no meio dessa trajetória, né? E aí, eu depois de muitas coisas, como eu disse para vocês, que enquanto Deus estava trabalhando de um lado, meu mundo estava desmoronando desse lado, teve uma hora que eu não aguentei mais, disse assim, olha, eu vou testar esse negócio de Jesus mesmo, para ver se vale a pena, se dá certo, se é real, né? E eu disse, sabe de uma coisa, eu vou. E aquela pessoa que tinha crises todos os dias, crises de ansiedade todos os dias. Inclusive, eu sonho. Quando a gente dorme, a gente sonha, a gente entra no sono REM. É quando a gente descansa, não é? Mas, eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu tinha sonhos tendo crises. Eu sonhava tendo crises. É impressionante isso. De tão forte que aquilo era na minha vida. E eu fui para a igreja, que não era igreja, era uma casa de oração, e eu entro lá, eu vejo um monte de jovem com as mãos levantadas, todo mundo cantando, aquele tipo de música que eu recebi aquele toque, e eu senti algo extraordinário, e ao voltar para minha casa, eu passava uma semana e não sentia nada, não sentia crise de nada.
Aí daqui a pouco eu senti a necessidade de voltar de novo, porque era aquilo que estava me preenchendo. Deus estava colocando as peças no meu coração, né, para encaixar e para eu fluir perfeitamente. Só que eu ainda tinha algumas coisas e Deus foi deixando aquilo desmoronar. Tinha um relacionamento muito conturbado com uma pessoa, aquilo foi muito sofrimento para mim. De repente a pessoa disse: eu não quero mais, e acabou. Eu tinha minha banda, eu tinha uma banda de rock que eu gostava demais, aquilo era tudo na minha vida. E Deus foi tirando, aquilo foi saindo da minha vida, foi saindo naturalmente, e eu entendi que eu precisava mergulhar. E quando eu mergulhei, sabe o que aconteceu depois que Deus me tratou, Luiz? Tudo aquilo que eu precisava, que eu sonhava em ter na minha vida, até lá, em relação à música, em relação a tocar em uma banda, em tocar em palco, aquelas coisas que eu sonhava, era sonho de adolescente, tudo isso Deus fez no Evangelho. Evangelho, não sei. Um relacionamento que eu tinha, que eu era muito envolvido, que eu achava que era a pessoa da minha vida, e se tirasse aquilo eu morria, Deus tirou, eu não morri. E Deus me deu uma esposa maravilhosa. Morreu pro mundo. Morri pro mundo, né? E Deus me deu uma esposa maravilhosa, Deus me deu filhos maravilhosos, Deus me deu uma família, me deu dignidade. Espera que a gente vai falar da família. Coisa. Aí o senhor entra e daquela juventude, o ministério, a igreja, tudo que a gente já sabe como surgiu ali o Ministério Ebenezer, né? Isso. Primeiro Templo Ebenezer. E como foi esse chamado de missão, assim, de missões. seu ser missionário? Eu comecei, como eu já tocava guitarra, havia uma necessidade muito grande nessa época, né, de tocar. Então, um pastor muito sábio, né, também não era pastor ainda, era um menino, um jovem que tinha dons, que ministrava na casa de oração, e ele me chamou e eu comecei a tocar e me envolver no ministério, e aquilo foi crescendo na minha vida, né? Então, a igreja foi crescendo, tomando proporções, aí tornou-se igreja, teve um registro, né? E criou-se um núcleo de missões, não é? E eram jovens que eram formados, estudavam missões da igreja para fazer missões e trabalhar com missões dentro da própria igreja, né? Era tipo uma formação de obreiros, né? E eu adentrei porque o chamado, Luiz, não é você que sente, claro, que aquilo tem que arder no seu coração, mas antes daquilo arder no seu coração, já foi plantado por Deus. Aí, no caso, o senhor foi para o primeiro, no caso, a primeira turma, foi, né? Para a primeira turma. Né? Só que, como eu disse a você no início, né, a gente estava em um processo de quê? De crescimento espiritual, né? E tinha algumas áreas da minha vida que precisavam ser trabalhadas ainda. Então, o seminário da gente assim é muito sério, né? A gente entra no seminário, a gente começa a estudar, né, as disciplinas, mas, por outro lado, a gente participa dos cultos, a gente é ativo, a gente tem que... Tem oportunidade. Tem oportunidades, a gente tem que estar ali com uma vida íntegra, né? Porque a gente agora está todo mundo olhando, ó, o seminarista da igreja, né? É que trabalha, que está na frente, né? É o que lidera, é uma das pessoas que lidera, uma das pessoas que só para falar. Então, tem que ter um. E eu acabei entrando em um conflito com uma pessoa na igreja que eu não soube lidar com aquilo emocionalmente, não soube administrar emocionalmente aquilo dentro de mim, não é? E aquele surto, a partir daquele surto que eu tive, né, aquele senso de justiça, mas justiça com as próprias mãos, que não pode ser assim, tem que entregar a Deus, foi o que eu fiz. Eu agi com a carne e eu fui convidado a sair do seminário. Eu fui jubilado, né? Enfim, porque eu não estava mais assim de acordo com os parâmetros estabelecidos pelas regras do seminário. Tá, então eu saí. Então eu fiquei muito triste, mas foi algo assim extraordinário na minha vida, porque eu decidi em oração, eu disse, o diabo não me pega mais. Pois agora eu vou amadurecer. Na próxima turma eu entro e vou fazer a diferença. Então, abriu a outra turma, a segunda turma do seminário, eu entrei. E aí comecei a estudar tudinho, e aí eu já estava mais vigilante. Determinadas coisas acontecem na vida da gente para a gente ficar mais vigilante, né? E eu fiquei mais vigilante, tudo, cheguei até o fim. Aí atuei como missionário na igreja, tanto trabalhando na área de música como em outras áreas durante muitos anos. Até que, né, o pastor Maurílio, né, o saudoso pastor Maurílio Memória, um homem extraordinário que nós conhecemos, né, cresceu conosco na obra, né? Deus o chamou de forma muito assim, prematura, mas Deus tem propósito em tudo. A igreja de Mangabeira, que é a nossa base em Mangabeira, né, ela não ficou desfilhada porque outros pastores logo assumiram, o pastor Ivan, a pastora Michele, para cuidar da igreja, né? O pastor ele chegou a falecer, né, um AV isquêmico, né? E hoje eu tenho outra cabeça em relação a pastor fazer terapia, exatamente por isso.
Espera aí, que antes de o senhor falar sobre esse seu chamado pastoral, Sim. aí no caso o senhor era a cabeça é Deus, né? Que é o cabeça da igreja. Sim. Mas o senhor era responsável pela Parte de música. a parte de música, porque eu Isso. lembro que quando a gente ia para Tibiri, para os estudos bíblicos, eu dizia assim, ô pastor Júnior, não sei se o senhor vai lembrar, eu dizia assim, ô missionário, por que o senhor não é pastor? Aí eu lembro muito bem como hoje o senhor dizia assim, não, Luiz Carlos, porque o meu chamado não é pastoral, o meu chamado é na música, eu sou missionário porque eu vou viver cuidar do ministério de música da igreja, da banda, do louvor do templo. A gente Deus tem promessa, que eu sei das promessas, assim, que eu escutava tudo que Deus ia fazer, aquelas alegrias todas. E o senhor dizer, não, meu ministério é esse, é musical, que até então o senhor é formado, né, também? Sim, tenho formação pela UFPB há alguns anos atrás que eu sou formado. Eu atuo hoje profissionalmente na educação musical infantil, né? Trabalho na rede privada, em algumas escolas da rede privada. E eu tenho um bacharelado em música, né? E até isso eu fiz, assim, eu fui não só por paixão, que eu sempre tive pela música desde pequeno, mas também como eu sabia que era parte do propósito e eu queria me formar para servir a obra do Senhor no Ministério de Música, né? Pronto. E eu fiz isso. Aí, esse chamado de música que o senhor dizia, né, que aqui ia ser o responsável, tudo, pela questão da música, aí vem essa fatalidade, né, que a gente sabe que não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. E como foi esse chamado, essa aceitação do chamado pastoral e substituir um grande homem de Deus que deixou um legado na terra, assim, Pastor Maurílio que foi um mentor assim para mim, que ele dizia, Luiz Carlos, eu tenho um amor muito forte por ti. Ele ria muito assim das minhas coisas que eu passava, porque a gente conversava muito de madrugada, porque assim, eu na minha fase de libertação e de aprendizado também da palavra, ele começava a rir, ele dizia, meu irmão, nem se preocupe que tudo isso aí que você passou, eu passei. Eu só tô rindo porque eu sei que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Porque eu passei por tudo isso e eu fico... É você falando e eu lembrando que eu passei por isso e Deus vai fazer grandes coisas. Eu não tô rindo por nada, não. Mas eu sabia que era a felicidade que ele via... O que Deus tinha bem mais além, ele via à frente, né, do que Deus ia fazer. Então, ele me ajudou bastante, assim, me agarrou, assim, na igreja, que eu para cuidar mesmo, né? Para cuidar. Tanto que, assim, no velório eu acabei não indo, eu não tive coragem de... Eu fui do bispo, mas por dele eu não tive coragem de ir. Foi muito doloroso, né? E eu já estava afastado, eu já estava me afastando da igreja na época, aí ali eu já me esfriei, aí porque às vezes a gente não aceita. Não entende as coisas, por mais que a gente tenha a palavra, aí a gente vai se enfraquecendo, né? Porque por isso que é bom a gente sempre estar orando firme e constantemente buscando, porque vai vir o dia mau. Vai chegar o dia mau. E se quando chegar esse dia mau, se a gente não tiver firmado e dizer assim, eu estou firmado, Senhor, o Senhor, meu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Se você não tiver isso dentro de você e se reerguer, você bufo, desaba. E não tiver alguém por perto, porque eu não tinha ninguém por perto, eu não tinha... Meus mentores, assim, era sempre... Era o pastor Maurílio. Tudo era assim, tudo que eu quis, de chorar, de ligar. Eu tive crise de pânico. O senhor falou de ansiedade e eu também tive crise de pânico. Graças a Deus me curou. Depois de 6 meses que meu irmão faleceu, eu sentia, pastor, porque assim, eu tinha uma sensibilidade espiritual muito forte, assim, ainda tenho uma sensibilidade espiritual muito forte. Quando a igreja de Bahia, eu me converti lá no Jardim Planalto, quando a pastora Michele foi para Bahia, eu fui junto, né? Aí me batizei tudo. Eu sentia tudo, o peso. Aí eu pegava, falava com o pastor Maurílio depois, porque no início era os pastores, né? Que vocês iam
aquele tudo bem bonito, perfeito. Por isso que, assim, eu gosto, assim, o estúdio, uma caneca, o convite, que é tudo assim, porque eu aprendi Ficou a isso, essência. a essência da perfeição Ficou. para fazer para Deus com perfeição e excelência. A roupa das meninas que a pastora escolhia tinha que ser tudo perfeito. Então, assim, eu sentia aquele peso, tudo, eu sentia cheiro, eu sentia as coisas. Aí eu dizia ao pastor Maurílio, eu dizia, pastor, eu senti isso. Porque eu pensava que era comigo, né? Eu, assim, me convertindo, tinha poucos anos de convertimento. Ele dizia, Luiz Carlos, não se preocupe não, que tudo isso que você sente, a gente que está ali em cima do púlpito a batalha espiritual, né? Que acontecendo. Sente. E até hoje eu sinto, quando eu chego no lugar, na igreja, tudo. Aí eu já fico orando. Intercedendo pela igreja, assim, intercedendo por vocês que estão lá na frente, pela experiência. Como é importante, viu? Orar por pastor, orar por família pastoral. Como é importante isso. Se eu chegar Porque assim, eu não visito igreja, eu não gosto de visitar igreja. Eu gosto só de ir para as minhas bases, né? Para a central e para as bases. Mas eu não visito igreja por quê? Ó, tenho tatuagem, tenho isso, aí eu sou meu assim, aí minha voz, a minha testosterona não se desenvolveu. Sim. Então, minha voz era idêntica da minha mãe. Na minha casa sempre teve telefone fixo, então, se você ligasse para minha casa, você falasse com minha mãe, era igual você está falando comigo. Hoje não, minha testosterona tá normal, já tentei fazer. O meu problema é só vocal agora. E eu vou melhorar por conta do jornalismo, né? Que eu pretendo. Me apaixonei, tudo que era para me ter feito desde a minha primeira formação, desde os meus 17 anos que eu entrei na universidade. Então, era para me ter feito, mas Deus sabe todas as coisas, isso. Né? E eu nunca pensei estar de frente de nada, meu negócio era tudo por trás. Até por conta da questão da voz que eu tinha medo. Então, assim, eu não gosto de visitar a igreja porque alguém chegar para mim e dizer... Alguém pode entender de forma diferente, né? Entender de forma diferente, dizer que a pessoa está cheia de demônio, dizer que já aconteceu isso, dizer que eu estou cheio disso. Eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu estou cheio de demônios? Estou cheio da palavra, se Deus me revela, se Deus me mostra, se Deus faz maravilha, que Deus já me usou para várias pessoas, coisas que eu nem sabia, eu nunca nem passou. E isso era o que trazia a memória, isso que fez eu voltar. Então, assim, eu fico muito feliz, porque assim, eu chego na igreja e eu senti aquele peso, e tudo eu contava para o pastor Maurílio. Aí ele dizia, não, Luiz, é porque tudo isso que você está sentindo... Aí, falando na crise de pânico, eu estava na UFPB fazendo pedagogia, né? Na minha primeira formação, eu sentia cheiro de ET, de hospital. Quando eu sentia cheiro, batia aquele pânico, aquela coisa toda, e eu ficava dizendo, pronto, vou morrer. Isso depois de 6 meses que meu irmão faleceu. Eu vou morrer. Aí sempre eu buscando, mas eu sempre buscava a palavra, né? Assim, eu ia para os estudos bíblicos, ia para casa e tal. Aí uma vez eu liguei a TV, aí a gente sabe que nos anos 2000 e tantos, né? Já estava começando essa questão dos estudos, tudo. Aí eu escutei. Era até um canal católico, eles lá debatendo. Aí tinha uma profissional falando sobre o síndrome do pânico. Quando ela falando sobre a palavra, aí eu disse, oxe, isso que eu estou sentindo... eu estou com síndrome do pânico, está repreendido, em nome de Jesus. Aí não aceitei. Ali, quando eu escutei de madrugada aquela palavra, porque eu voltava tarde da faculdade, né, da UFPB, já morava em Santa Rita, e assisti o jornal, né, da meia-noite, e depois eu saía mudando. Aí peguei nesse canal, quando eu fiquei sabendo daquilo, eu disse, não aceito. Aí pronto. Mas tive uma crise... que liguei para o pastor, não, porque eu não gosto de pedir oração, não gosto de perturbar vocês. Eu liguei para o pastor Maurílio orou por mim, tudo tal. Dali, graças a Deus, nada. Cessou, olha que maravilha. Cessou. Tem gente que não acredita nisso. Cessou. Então, o pastor Maurílio era um homem muito extraordinário, né? E tem gente que não entende por que ele foi tão subitamente, né? Com 33 anos. Mas Deus é Deus de propósito. Nós vamos, então, alguns... chegaram até a dizer, não, isso é uma maldição, né? Apontando, porque o pastor Maurílio, ele morreu com 33 anos. Mas a minha pergunta para essa pessoa é, com quantos anos Jesus morreu? Pronto. É só isso que eu quero falar. Aí o que acontece? Tem gente que acha, que diz assim, não, o pastor Júnior, ele foi substituir, o missionário na época, Júnior, foi substituir o pastor Maurílio, né? Mas eu acredito muito em propósitos, sabe? Eu acredito que cada um tem o seu lugar. Na igreja não existe lugar de um, lugar de outro.
existe o seu lugar que Deus preparou para aquilo. E quando a gente acerta o lugar que Deus quer que estejamos, tudo flui. Quando o senhor foi ungido pastor, eu estava afastado, né? Eu ia muito para Mangabeira, né? Quando eu já estava afastado, quando o senhor foi... Assim, eu fiquei tão feliz, já me veio na memória, eu disse... E o pastor Júnior dizendo que não ia ser pastor, que Sim. o chamado dele não era pastoral. Sim. Me veio logo isso na mente. Porque no tempo, eu me alegrei muito com isso, né? Eu me alegrei muito com o senhor ali de Sim. frente da obra, não pela fatalidade, mas assim, porque Deus fez, porque o senhor era pastor, eu já via o senhor como pastor, pelos ensinamentos, pela sabedoria, que o senhor é um homem muito sábio. Deus abriu os seus olhos de entendimento tremendo. Você é muito generoso, Luiz. Não, eu não sou de estar babando ninguém não, viu, pastor? Generosidade é diferente disso aí que você falou. Mas, assim, o senhor é muito sábio, tem uma visão, não só o senhor, como, assim, a igreja é muito sábia, os missionários, todos são muito sábios espiritualmente, né? Que a gente compreende, quem está em espírito Sim. entende o que a gente está falando, percebe. É tanto que depois, agora que eu voltei para a igreja, aí eu falando muitas coisas, que eu falo muitas coisas, aí tinha Fabiana, depois eu vou trazer Fabiana aqui, a missionária Fabiana lá de Bahia, ela disse assim... Ei, eu vi suas histórias, eu entendi tudo, viu? Porque ela entendia que eu estava falando, eu não citava assim, versículo tal, 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 tal. Eu falava, mas falava no espiritual. E quem estava em espírito entendia o que eu estava falando. Porque o jogar... Até a intenção aqui do podcast é soltar a palavra, dizer a palavra. Porque quantas palavras a gente não falou aqui e não disse o versículo? Não disse onde é que estava, não disse, mas a palavra foi. Eu creio que... A palavra é viva, né? A palavra é viva. Eu creio que essa palavra vai encorajar, vai Sim. dar esperança, vai cair na boa terra e vai florescer. É por isso que essas iniciativas, como um podcast desse, o quanto é importante na vida de alguém que está ouvindo, né? Eu tenho certeza que não é apenas uma entrevista, mas uma coisa de propósito mesmo, né? Eu creio muito nisso. E eu sei que Deus ele vai fazer algo na vida daqueles que estão nos assistindo, né? Através essa palavra tem poder, viu, meu amigo? Olha, as peças de reposição estão todas aqui, né? Que Deus quer encaixar na sua vida para que você tenha uma vida plena, encontre a plenitude. Isso é tudo na vida, né? A gente vive no mundo que a gente vive hoje, né? De tantas incertezas, são tantas coisas, tantas informações ao mesmo tempo, não é? A gente não sabe em quem acreditar, é tanta corrupção. A gente vê corrupção até dentro da nossa casa e a gente não sabe, meu Deus, o que é real, né? Mas quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito que está nesta palavra, ele realmente interage na vida de alguém. Quando Cristo Jesus entra na vida de um homem, faz uma diferença muito grande. E aquilo é parte de dentro para fora. Não é sobre o exterior, não é sobre o que o exterior está dizendo para mim. Não é sobre o que eu escuto no YouTube, não é sobre as opiniões que eu vejo na universidade, das coisas que... Não. É sobre o que eu estou sentindo. Entendeu? Então, eu acredito que para me convencer, a vida que eu levava, para que Deus me convencesse, só algo que brotasse de dentro para fora. E graças a Deus aconteceu isso. Aí, pastor... Aí eram 3 pastores, né? A pastora Michele, o pastor Vanderberg e o pastor Maurílio. Sim. Aí Deus recolhe para si aquele que o ama, recolheu o pastor Maurílio. Aí o senhor foi ungido pastor. Aí eu não estava na igreja mais. Como foi isso? Porque a gente tem muitos missionários lá, preparados, sim para guiar, mas o senhor não tinha essa pelo menos antigamente, posso dizer assim, a gente não é velho? Não, a gente não é velho, não. Anos 2000, vamos dizer assim, iniciando 2000, o senhor não tinha esse propósito, né? Essa visão de pastor. Não. Assim, Aí como foi essa? Eu quero que o senhor fale como foi esse. Vou lhe revelar, né? É algo muito íntimo, né? Assim, eu acredito que... Só para mim não, então o senhor vai revelar para todo mundo. Agora eu vou revelar, né? A gente, é como o pastor Ivan sempre fala uma coisa, a igreja não se abre, a igreja nasce. Nasce. Um ministério pastoral, ele também nasce. E Davi, por exemplo, quando Samuel jogou o óleo na cabeça de Davi, eu vou tentar ser mais sucinto. Quando Samuel coloca o óleo na cabeça de Davi,
dizendo, agora eu te ungi como rei sobre Israel. Existia alguém na cadeira que era Saul. Então, Davi ele não atravessou o processo natural que Deus queria. Ele espiritualmente, depois que o óleo caiu na cabeça dele, ele já estava pronto espiritualmente. Já estava tudo pronto no reino do Espírito, mas havia um processo para a materialização, certo? Então, o que é que acontece? Deus ele planta determinadas coisas na vida do ser humano, né? E existe um tempo para brotar. E, assim, no fundo, desde lá de trás, né? No fundo, eu sabia que eu queria, é algo que eu desejava no meu coração, de viver a minha vida, porque eu sei de onde eu saí, eu sei o que Deus fez. Então, eu dizia a Deus no início da minha caminhada que eu queria viver para Ele eternamente. Né? E eu queria cuidar de pessoas no futuro. Né? Mas, naquele momento, a minha competência era cuidar da música da igreja e cuidar de algumas outras coisas que me cabiam. Então, por isso que eu sempre ficava um pouco resistente. Não, porque não era o tempo. Não, eu não tenho chamado pastoral, pelo menos agora, né? Mas eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça aqui. Mas é porque, assim, eu também, um menino, também na fé, nascendo, eu fazia essas perguntas e eu não... Claro. Era porque, assim, eu via como um homem de Deus sábio, tudo que poderia, mas, assim, claro que possa ser, e eu creio que o desejo o senhor tinha no coração, que... Sim. Se Deus disser vale, o senhor vai, é óbvio, o senhor vai fazer o desejo e a vontade de Deus. Claro, perfeitamente. Então, assim, Deus recolheu e aí... porque, assim, olha, nós somos muito limitados. E tem coisa que Deus não pode falar para você. Tem coisas que Deus não vai usar ninguém para profetizar para você. Porque imagine que alguém chegasse para mim e disse, olha, eu vou te fazer pastor, mas para eu te levantar pastor, dos 3 pastores que são teus pastores, eu vou tirar um. Como é que eu vou levar um para mim? Como era que eu ia lidar com aquilo? A gente não tinha estrutura. Até psicologicamente. Não tinha. E a gente ia, certamente, nós iríamos olhar para aquela pessoa e ia dizer, não, isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. Né? E, de fato, não viria de Deus, porque Deus não ia fazer isso. Então, Deus ele faz os seus propósitos no tempo certo. Eu acabei indo para Mangabeira. Hoje eu sou assim, extremamente feliz com a base Mangabeira. Né? Um beijo para os membros congregados, as pessoas de Mangabeira, amo de coração, né? Dou minha vida pela obra de Mangabeira, tanto eu como minha família, a gente está lá e... o seu nome foi logo citado, assim, Deus revelou logo o pastor para o senhor. Reza a história assim que o pastor estava... Porque o pastor Ivan sempre foi um homem muito ocupado, o pastor Michele, cada um, o pastor Michele já tinha base de Bahia, o pastor Ivan tinha muitas coisas na cabeça dele e acabou com a saída do pastor Maurílio, né? Ficou o buraco e a gente nunca deixou a obra sofrer, nunca, em nada. Como eu só cuidava da música, então... Mas o pastor sabia que Deus a qualquer momento poderia me chamar. Mas acontece, diz uma história que eu era muito próximo ao pastor Ivan, e para onde ele ia, eu sempre ia acompanhando com violão. A gente sempre andava tipo uma equipe, né? E o bispo dizia muito assim, solta Júnior, Ivan. Né? Mas ele não queria, era uma coisa que era do coração de Deus até aquele momento. Quando Deus recolhe o pastor Ivan Maurílio, o pastor Ivan assume, o pastor Michele assume, e começa um revezamento. Só que ficou muito pesado também para eles, né? Até que em um desses cultos, Deus levantou uma irmã e disse assim, pastor Ivan, por que o senhor não coloca o missionário Júnior para assumir Mangabeira? Porque eu já substituí o pastor Maurílio algumas vezes, quando ele precisava, eu sempre ia lá, dirigia alguns cultos e tudo, né? Deus já estava preparando a igreja, né? E ele disse, tudo bem, eu vou orar, porque tudo que o pastor Ivan faz é debaixo de oração, né? E o pastor foi orar, foi falar com a bispa Célia, falar com todo mundo, né? Foi orar para que aquilo acontecesse e tiveram uma confirmação, Deus mostrou tudo e disse, não, chegou o tempo do pastor Júnior, né? Mas mesmo assim a gente continua andando em parceria ainda, né? Onde ele voltou junto, Ô, né? pastor, o senhor falou assim, sempre o senhor substituía, né? E o bom da nossa igreja, né? É que, assim... Vamos pegar a base lá de Mangabeira, né? Se a missionária Kelly, o senhor não puder ministrar um culto, se ela ministrar o culto, for lá e ministrar o culto, como outros missionários que for,
a igreja é a mesma. Flui do mesmo jeito. Ninguém sente falta, ninguém idolatra você, ninguém idolatra a pastora Michele, ninguém idolatra o pastor Vandenberg. Se o pastor Vandenberg for para os Estados Unidos passar um período lá de 1 mês, 15 dias e se revezar, vocês lá, ninguém sente nada, assim, a diferença, Deus, né? Porque não tem vocês como ídolo. E, assim, o bonito do ministério da Ebenezer é isso, porque, assim, que todos são preparados e Deus dá esse preparo mesmo, desde a missão até se formar. E quem subir ali é verdadeiramente homens e mulheres de Deus. E só sobe quem for. Até para dar testemunho, só sobe se for da vontade de Deus, porque é um lugar santo, é um lugar de cuidado. Então, assim, não tem esse... Tem que ter esse cuidado com a obra, né? Com a obra de Deus, né? O que muitos aí estão assim, abandonando. A gente tem que cuidar das coisas que são de Deus. Se a gente cuida das coisas de Deus com zelo, com excelência, Deus vai cuidar das nossas coisas, daquilo que a gente anseia, que a gente deseja. Né? O princípio de honra, Luiz, é diferente do princípio da idolatria. Totalmente diferente. As pessoas confundem, né? Então, você deve honrar seu líder, deve honrar o seu pastor. Faça isso, você vai prosperar. Se você tiver o reconhecimento das pessoas que um dia levaram a palavra, a mensagem para você, isso nunca pode ser esquecido. Eu oro sempre, oro assim pelos... Porque, assim, eu sou coluna da minha casa ainda. E sempre você, né? Assim, da minha família. E eu sempre oro pelos os que me... dos inícios, que sempre que vem. Porque, assim, quando eu entro em oração, que eu sempre estou em consagração, porque a briga espiritual é muito forte comigo, eu não sei o que... É porque quando eu posso estar Claro. É pessoal, né? Tem coisas pessoais, né? Então, assim, eu sempre estou em consagração. E vem sempre pessoas na minha mente, né? Vem sempre pessoas assim. Quando vem pessoas na minha mente, às vezes eu vejo, aí eu oro pelaquela pessoa. Importante. E se for, eu, da mesma hora, eu mando de madrugada. Ó, eu orei por você e Deus falou isso. Muitas vezes, agora mesmo, depois que eu já voltei para a igreja, já faz 1 ano e 3 meses, já aconteceu isso, até mesmo para missionários da igreja já, que Deus me pediu para mim orar e eu orei e Deus me mostrou e eu mandei de madrugada mesmo, ó, tal, quando você acordou, era realmente assim, o que estava passando, tudo esse... E eu dou glória a Deus, assim, por Ele ter tido misericórdia de mim, não ter me deixado... Ele permitiu, né, eu viver afastado, até para me gerar testemunho. Eu já até falei aqui no podcast assim, que eu não me arrependo de ter ido de ter passado esse tempo afastado. Dá uma voltinha na Babilônia. Na Babilônia. É muito gostoso, tudo muito bom, mas assim, porque gerou testemunho mais forte ainda. Mas não é que aquilo seja algo bom, né? Não, mas a partir dali, de uma maldição, Deus transformou em bênção, né? É horrível, porque de tudo que eu vivi, que eu pensava que era bom, eu terminei numa depressão com pensamento suicida. Que resultado, né? Entendeu? Com pensamento suicida. E quanta jovem hoje tem pensamento suicida, que já é o profundo já é um número absurdo. Que já é o profundo da... E muita gente, até mesmo dentro da igreja, está com problemas espirituais profundos e não sabe. Então, assim, eu passei por isso. Então, assim, por tudo, eu vivi aquele gosto, tudo, mas voltei... Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E Deus vai fazendo, e vem pensamentos, vem tudo, e vai fluindo. E eu creio que Deus tem grande coisa ainda para fazer na minha e na vida do Senhor, porque enquanto estivemos aqui na terra, muitas coisas, né? Porque o que Deus tem preparado, né? Nem o olho viu, nem o ouvido não ouviu, e nem subiu ao nosso coração, né? E hoje o seu pastor, né? Foi consagrado, está lá na base de Mangabeira, que é uma bênção. E eu vou, de vez em quando, nessa quinta-feira eu vou, sento lá atrás, vou bem escondido, sem ninguém ver, para receber, porque lá eu sinto um refrigério, os louvores, assim... É um lugar maravilhoso, um lugar maravilhoso. Né? Como muita gente hoje em dia fala, a igreja não precisa de igreja, não precisa congregar. Isso é uma obra de Satanás. Pode ter certeza. Essa nova
essa nova onda, né, que surge de chamados, colocaram até um nome, né, de desigrejados, de pessoas que... Mas isso foge totalmente do princípio bíblico, né? Então, se alguém... todo mundo é livre, né? E se alguém quer dizer assim, não, eu quero servir a Deus em casa, é uma escolha. Mas, se for dentro do propósito bíblico, não tem referência, nem base, nem sustentação para isso. Porque desde a antiguidade, que o que Deus quer é congregai-vos, ajuntai-vos, é a ideia de comunidade, né? De estar junto, de um ajudar o outro. E o fato de você fazer parte de um grupo de pessoas, é claro que você vai ter problemas, porque você vai lidar com todo tipo de personalidade. E é lá que Deus vai trabalhar no seu caráter, é lá que Deus vai trabalhar com a gente. Deus vai limar algumas coisas que Ele quer tirar da vida da gente. Ô, pastor, como o senhor casou antes de ser pastor, né? O senhor era missionário, o senhor casou com a missionária Andréa, né? Sua esposa. Eu queria saber do senhor, assim, sobre essa questão familiar, sobre essa questão dessa união bíblica, a importância, porque assim, o diabo quer destruir, porque assim, família é o ministério. Meu sonho desde criança foi formar uma família. O senhor acredita? E sempre o povo dizia que não. Mas eu creio que eu vou formar uma família ainda. Eu assim, acredito. Meu sonho, assim, eu sempre tenho família, uma base. Então, assim, eu queria saber do senhor sobre essa questão familiar. Como é, esse gosto de ter essa família, que o senhor já tem filhos, já pré-adolescente e adolescente. Olha, um desafio. São 3 adolescentes, não, um pré-adolescente e 2 adolescentes, né? Que a mais velha tem 15 e o mais novo já tem... Ai, meu Deus, se ele assistir esse podcast, ele vai dizer, meu pai não sabe a minha idade. É coisa de homem. Né? Felipe tem 10, parece. 10 ou 11. Mas, enfim, família é tudo na vida de um homem, né? Na nossa vida terrena aqui, né? Colocando um pouco a vida espiritual um pouco de lado, família é a coisa mais importante na nossa vida aqui, certo? É a coisa mais importante, né? Agora, claro, Deus está acima da família, né? A nossa vida espiritual está acima da família porque não é o fato de ter uma família que vai te fazer pleno, né? É como é a tua família, né? Porque a gente vê aí tanto problema, né? Tantas coisas que acontecem no seio de uma família, onde tem um pai, tem uma mãe, daqui a pouco aquele pai pega aquela criança e pratica coisas assim que nem convém falar de tão forte que é, né? Às vezes pais biológicos. A gente que é pastor, a gente ouve todo tipo de história, a gente ouve todo tipo de coisa que mexe muito com a nossa alma, é muito forte, entendeu? Então, Deus ele precisa ser o centro da família. Mesmo você tendo uma família, isso não quer dizer que você vai ser pleno e feliz, né? Família é importantíssimo. É como eu falei, depois de Deus é a coisa mais importante na vida de um ser humano, né? Mas existem vários tipos de formas de família, né? Às vezes a pessoa tem só uma mãe, que a gente chama de pai, né? Que ela fez o papel de pai, foi uma guerreira. É uma família. Ninguém nasceu para viver sozinho, né? Quem quer isolar o homem é o diabo, é o inimigo, entendeu? Então, eu não vou chamar a sorte, mas o propósito de Deus colocar uma mulher maravilhosa na minha vida, uma mulher guerreira. A gente se conheceu muito novo, né? Logo no começo da obra ela apareceu. Eu tinha muito medo de me relacionar por conta das marcas que ficaram do passado. Eu achava que eu nunca ia conseguir ser feliz nessa área, que é uma área que tem que ser cultivada e cuidada. É a área sentimental do ser humano, porque mexe com a alma também. Então, se você não cuidar bem daquilo, você confunde com as coisas de Deus, você acaba se afastando do Senhor por conta você não sabe administrar o que é o teu amor, o que é o teu relacionamento com uma pessoa, do teu relacionamento com Deus. Deus sempre tem que estar à frente e acima de tudo. Ele tem que ser o centro, né? Cristo tem que ser o centro da nossa vida, da nossa família, do nosso relacionamento, da nossa vida profissional. Essa é a nossa filosofia, é o que nós cremos, é o que está escrito, né? E se isso acontece, tudo dá certo. Entendeu? O problema é que a gente vai muito nos nossos achismos. Eu vou por esse caminho porque o certo é aqui, porque meu pai fez aqui, ou então porque eu acho que é aqui, né? Então você vai, quebra a cara, aí não sei o quê. Mas a família é uma coisa muito importante, né? E eu conheci a André logo no início, né? E ela fez missões também junto da mesma turma que eu. E nós crescemos juntos, né? Espiritualmente. Eu cheguei primeiro na igreja, ela veio depois, né? E tem uma coisa
coisas assim que eu sei que o tempo já está se esgotando, mas eu preciso falar isso. Não, pode falar, pode ficar à vontade. São coisas assim, importantíssimas que um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa entender e compreender, principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Por exemplo, se nós formos falar aqui sobre sexualidade, a gente vai causar uma polêmica muito grande, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, as pessoas são assim, eu vou ser curto e direto. As pessoas dizem, não, para eu me relacionar com fulano, eu tenho que ir para a cama com ele, para saber se ele é bom de cama, para saber se ela é boa de cama. É assim que se fala, é assim que se diz, para ver se eu vou ter um relacionamento. E as pessoas chamam isso de modernidade. Né? Chamam isso, não, essas pessoas que são mais tradicionais, como eu, como nós, aí dizem assim, não, isso aí é fundamentalismo religioso, isso aí porque ele é uma pessoa retrógrada, uma pessoa que não evoluiu com a sociedade. Será que isso é a evolução da sociedade? Né? Então, o que é que a palavra de Deus nos ensina? O que é que os princípios bíblicos das pessoas que sempre serviram a Deus, tanto o povo de Israel quanto as igrejas de Deus, né? A igreja primitiva até hoje, né? A igreja de Deus, de Cristo, o corpo de Cristo. Quais são os costumes? Porque a Bíblia não fala literalmente, olha, você só pode praticar sexo após o casamento. Mas todo o contexto geral, ele nos mostra que essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque o ato sexual é o ápice da intimidade. Então, na medida que as pessoas se davam em casamento, e, na verdade, o que a Bíblia diz, aquele termo que fala se dar em casamento, é exatamente você atravessar esse limite dessa intimidade e chegar ao ato sexual, que é algo assim de muita intimidade, né? De você ver a nudez do outro, e você, né? Então, essa é o topo da intimidade. Então, se isso não for respeitado, se isso for banalizado, então, os relacionamentos, né, por mais que as pessoas achem que não, eu vou ser bem incisivo, eles vão ser doentes. Eles vão ser doentes. Então, como é importante você ter um dia para lembrar, um dia de lua de mel para lembrar. Então, eu honrei minha esposa, nós começamos a namorar, entre o namoro e o casamento, nós preservamos durante 6 anos e meio. Eu respeitei meu sogro, respeitei minha família, entendeu? Isso é respeito, isso é princípio. Então, assim, muitas pessoas perguntam, poxa, tua família, eu acho tão linda a tua família, né? Tua família, como se não tivesse problema. Tem problema em toda a família, viu, gente? Toda família tem problema e desafio. Mas as pessoas admiram, porque vê assim, tudo. Minha esposa teve 3 partos normais, graças a Deus, as crianças têm saúde, ninguém nasceu imperfeito, entendeu? Então, graças a Deus, tudo bem. Mas eu devo isso aqui ao meu Jesus, que me ensinou a guardar alguns princípios, a não dar. Então, eu guardei o princípio. Eu disse, eu vou preservar, eu vou. E olhe que lá atrás a minha vida sexual era maluca, entendeu? Mas depois que Jesus interviu na minha vida, eu agora decidi ter uma vida nova. Então, a partir dali, eu comecei a solidificar o meu relacionamento, colocando Jesus na frente. Namorei normal, eu beijei, eu abracei. Tem gente que é assim, tipo, não toca, não beija, né? Não, a gente não fala, na nossa igreja, a gente não tem essa coisa. Você pode beijar naturalmente. Agora, claro, tudo tem o seu limite. Né? Você tem que ter controle das coisas. Quando você entender, jovem, né, da igreja, quando você entender isso que eu vou dizer agora, que a sua sexualidade ela foi criada por Deus para que você domine a sua sexualidade e não a sua sexualidade lhe domine. Você. Quando a pessoa não tem controle, a pessoa está com um problema psíquico. Não tem controle da sua sexualidade. Então, isso é muito perigoso. E outra, né? pastor, o senhor falando sobre essa questão, assim, que o senhor respeitou tudo. Então, assim, o senhor não deixou que maldição, que seta maligna, que tudo entrasse durante esse percurso de namoro, para depois não ter uma imperfeição no final. Pois né? E isso era um propósito que eu tinha um alvo. Quando a gente tem um alvo, a gente abdica de muitas coisas na vida da gente, entendeu? E eu sabia que eu precisava fazer isso. Aí alguém diz assim, esse pastor é um hipócrita, ele está mentindo, ele faz isso escondido. Olha só, preste atenção. Eu entendi, pela palavra de Deus, que eu devo dominar a minha sexualidade. Isso é uma coisa natural. Agora, o mundo, a mídia, as coisas, ficam dizendo que o homem, eles ficam pregando que aquilo é algo surreal na vida do homem. E que o homem não vai conseguir. Não é? Se você chegar para um cara assim, que não é da igreja, ou vive uma vida normal, você chegar para ele, há 3 anos que eu estou na igreja, há 3 anos que eu não mantenho relação sexual com ninguém. O cara vai dizer, tu é louco? Como assim? Isso não existe. Ou seja, é um cara que vive
mantendo relação sexual com pessoas diferentes em um mês, 5, 6 pessoas diferentes. Então, assim, isso banalizou, isso está natural. Mas o princípio bíblico nunca mudou. O princípio de Deus nunca mudou. Né? Então, se você decidiu na sua vida seguir este caminho, você vai ter um resultado extraordinário. Extraordinário. Então, eu tinha outros focos. Olha só, Luiz Carlos, eu sempre dou esse exemplo, eu vou também tentar correr aqui, eu sempre dou esse exemplo importantíssimo. Quem aqui já malhou? Eu já malhei. E se você malha, na primeira vez que você vai para a academia, se você fizer exercício errado, quando você acordar no outro dia, você não sente nada. Você vai dizer, olha, eu sou forte, fulano está sentindo dor, eu não estou sentindo. Mas, na verdade, você fez tudo errado. Mas se você fizer o exercício certo, a tua musculatura vai rasgar e você vai sentir muita dor no outro dia. Certo? Muita dor, muita dor. Aí, quando for na próxima vez, tudo vai dizer para você no seu cérebro, não vai mais não, isso é loucura, isso é um alto sofrimento, né? Não vá não, isso é sofrimento, você vai sofrer, pegar peso, puxar ferro para quê? Mas desde que é uma coisa da tua saúde. Então, quem tem foco tem uma escolha. Mesmo doendo, eu vou porque eu preciso que a minha saúde se mantenha, né? Eu estou falando isso aqui, mas eu quero levar para o reino de Deus. Então, medite no que eu vou lhe dizer agora. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. A dor, ou quando a gente... Não é a dor, mas tipo... Quando vem uma tentação, Luiz Carlos, uma tentação que mexia, porque o diabo, ele sabe como mexe com você pessoalmente. Ele sabe como mexe comigo, ele sabe das minhas fraquezas do passado, sabe que aquilo vem tentando que eu ressurja para o mundo de novo, para as coisas erradas de novo. Então, quando aquela tentação chega... E eu digo assim, não, eu não quero porque eu tenho uma nova vida. E que eu digo não, aquilo me causa uma... Não é uma coisa assim boa. Não me causa uma sensação boa. Me causa um desconforto. Veja, quando o pecado chega para tentar acabar com a minha família, com meus filhos. Tipo assim, aquele manjar maravilhoso que você idealizava quando você era do mundo. Mas aparece assim da sua frente... E vem dizendo assim, ó, eu estou de portas abertas, você quer? Sabe como é? Quando você diz não, desculpa, você sente um desconforto. Mas escuta o que eu vou lhe dizer. Esse desconforto que você sente é extremamente menor e relevante do que o resultado que, se você ceder para aquilo, o resultado que vai acontecer depois. Então, eu entendi isso. Aí eu coloco na balança. Entendeu? Então, qual é o resultado de você ceder à tentação? É você se inflamar, é você se perder no caminho, e aquilo vai gerar uma loucura na sua vida, e você diante de Deus e caiu em uma tentação. Entendeu? E aí você, depois, aí perde família, perde a confiança das pessoas, aí daqui a pouco você vai querer reconstruir sua vida e não vai conseguir mais reconstruir. E é trabalhoso reconstruir, e tem gente que se entrega mesmo, entendeu? Então, pense nisso. Toda vez que a tentação chegar, lembre-se, o desconforto de eu dizer não para a tentação é muito menor do que a consequência do pecado se eu ceder para ele. E o importante, o senhor falando isso, é porque, assim, o senhor não está falando como... como uma filosofia, né? E como uma coisa família pastoral, mas isso para toda a família. Toda a família, para todo. Para todo membro de igreja, para todos congregados, para todos que são casados, né? Claro, para toda a família em si. Toda. Não só a sua pastoral, mas a toda a família. Porque o diabo quer isso, né? Quer destruir, né? Destruir. E o inimigo das nossas almas, ele só pode fazer algo na vida de alguém com direito legal, né? Então, como outras religiões, né, dizem assim, por merecimento, né? Todo mundo sabe disso. Tem que ter um merecimento. Então, tem que abrir a legalidade. Então, se você está firmado, se você procura, se esforça para fazer a vontade de Deus, pode ser doloroso no início, mas depois você vai colher um fruto extraordinário, né? E hoje minha família, assim, é tudo na minha vida, assim. A minha família é algo extraordinário, assim, é honra para a minha vida, né? Deus ter me dado a capacidade, né, de ter uma família, não é? Como isso é maravilhoso. E é isso que a gente tem que ensinar e pregar, que é um ambiente extraordinário, quando Deus está no centro.
né? Porque existem muitas famílias aí que tem a família. Tem gente que tem irmão, tem mãe, tem pai, tudo presente dentro de casa. Mas é um pé de guerra, é um inferno na terra, né? É verdade. É isso aí. E é isso aí, pastor. Quero dizer ao senhor que foi uma honra. Para mim também. Essa conversa aqui, nossa, esse do Tô na Fé Podcast, que também não deixa de ser um papo, né, de fé que a gente falou. Assim, o senhor ter falado seu testemunho, né, um pouco da sua trajetória até chegar na sua família. É uma honra receber o senhor. Eu creio que vidas vão eu creio, em nome de Jesus. Se identificar, vidas vão tentar se aproximar mais do Senhor. Graças a Deus. Eu creio que as palavras de esperança, de força, de fé, vai entrar e vai ficar. Então, eu louvo pela sua vida, pelos ensinamentos que eu tive, pelas vezes que eu vou para a igreja lá de Mangabeira e recebo da parte do Senhor, e vou bem quietinho, eu fico lá para receber. Muitas das vezes bem fraquinho, mas vou, porque tem dias maus, não só tem o dia bom, né? Tem dias que vem que é o dia mau, mas assim eu lhe agradeço e quero que o senhor deixe as suas considerações finais aqui para os nossos seguidores. Glória a Deus, amém. Estou muito feliz, né, de estar aqui, né? Estou aberto a qualquer convite, sempre amei estar aqui com vocês. Eu espero que esse bate-papo tenha edificado de alguma forma a tua vida, que esse é o nosso propósito de vida, né? Eu acredito que se edificou alguém, pronto, nós já batemos a nossa meta. Estou muito feliz, é uma honra para mim, né? Quero dizer que nós estamos ali no primeiro Templo Ebenezer, na base Mangabeira, na rua Tenente Antônio Lima Pessoa 67, perto da escola Borges da Fonseca, uma escola muito tradicional ali em Mangabeira 8, Mangabeira 7, eu acho que é 7 e 8, né? Eu nunca sei definir, eu acho que é Mangabeira 8. Amém? Até assim, é no caminho quem vai para a Igreja Católica ali de Mangabeira 8. Então nós estamos lá nas quintas-feiras, de 8 horas da noite, nos domingos, de 17 horas. Às 20 horas, nas segundas-feiras, nos estudos bíblicos. Tem um ciclo de oração com a missionária Kelly, tem sido uma bênção nas terças-feiras. Então, a gente está sempre lá. Tem a Rede Jovem, na sexta-feira também, às 20 horas. Então, a porta da igreja está sempre aberta para receber você, sua família. Amém? Então, eu quero que Deus abençoe tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Também quero, só para terminar, é bom porque podcast a gente tem tempo, né? Olha, podcast é negócio para pastor. E quando o pastor está no púlpito, ele diz assim, estou terminando, pode colocar 1 hora para frente. Tá certo? Então, eu quero deixar aqui a minha rede social, né, @pastorjunio12. Se você quiser, sempre tem uma palavra de Deus lá, coisas sobre nossa igreja, né? Se você quiser seguir, vai ser uma bênção. Deus te abençoe, você está convidado para estar conosco lá na nossa igreja. Então é isso, pastor. Eu que agradeço, fico muito lisonjeado e honrado com a sua presença aqui, porque eu creio que verdadeiramente o senhor é um profeta, é um homem de Deus. Louvo pela sua vida. Vou continuar orando pelo seu ministério, pelo seu chamado, pela nossa base, né? Pelas nossas igrejas, que Deus vai expandir muitas, né? Ainda é Deus mesmo que nasce, né? Então, quem quiser pode fazer visitas, né? Em todas as bases, tem em Mangabeira, né? Sim. Tem na Central, né? O Templo Central. Templo Central. Eu congrego na de Bahia e tem a de Tibiri, né? Campina Grande, Rio Grande do Norte. E tem Campina Grande e tem no Rio Grande do Norte, né? Com o pastor Franklin. Então, assim, você aí que for do Rio Grande do Norte, que eu tenho muitos seguidores do Rio Grande do Norte, vão lá, que fica... Pastor Franklin é uma benção. Você me pegou agora. Eu tenho que estar com a lista aqui com todos os endereços, assim. Eu não sei, isso aqui é perto de Ponta Negra, assim. É um pouquinho perto de Ponta Negra. Eu sei. Mas eu não sei te dizer a rua. Eu sei, mas aí nas redes sociais se acha, assim. Acha, quando a gente passa a botar primeiro Templo Ebenezer, RN que já encontra acha. na Então, hora. muito obrigado. E você não esquece de compartilhar esse vídeo para edificar a vida. Não esquece de deixar teu like, teu comentário. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do pastor Júnior. E que Deus dê
paz bastante, abundantemente, mais além do que eu e você precisa. Amém? Então é isso, pastor. Tchau. Deus muito abençoe. obrigado. Que Deus abençoe as nossas vidas e a vida de todo mundo aí ó, que está nos assistindo. Amém.